Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. O título dessa mensagem é Vivendo o Extraordinário, né? E nós vamos falar aqui, nessa manhã, sobre um casal que viveu o extraordinário de Deus, não é? Nós vamos aprender com eles a característica dessas pessoas que vivem o extraordinário de Deus, tá bem? Então, eles vão nos ensinar um pouco ali na trajetória deles, né? Como eles eram para viver este novo tempo, esse milagre, esse extraordinário, tá bem? Os irmãos acharam, diz amém? Amém. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho que lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Amém? Até aqui. Irmãos, nessa época, nós vamos ver aqui esse sacerdote, o sacerdote Zacarias, né, que vai ser o pai de João Batista, que vai preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Zacarias é mencionado apenas nos primeiros versículos de Lucas, na Bíblia Sagrada, né? Nós não vamos ver muito sobre a história de Zacarias, mas nós vamos ver esse relato de Lucas bem detalhado, né, como historiador e alguém que foi a fundo para tentar entender a ordem que as coisas aconteceram, né, para tentar explanar isso no Evangelho. Lucas vai mencionar este casal e essas características tão preciosas que eles têm. Nessa época, existiam cerca de 20 mil sacerdotes que serviam naquela época no templo. E segundo a ordem, segundo o mandato de Davi, já em 1 Crônicas 24, estes sacerdotes eram divididos em turmas, porque nem todos podiam servir ao mesmo tempo. Então, eles eram divididos em turmas para poder servir de acordo com um determinado período. Uma semana servia uma turma, outra semana. Então, existia em torno de 24 turmas, com em torno de 1.000 sacerdotes servindo em Israel naquela época. Agora, coube a sorte que veio a vez da turma em que Zacarias fazia parte, e coube-lhe a sorte, como nós lemos aqui, que Zacarias é convocado, tirado sorte, ele vai ser a pessoa que vai entrar no templo para queimar o incenso ao Senhor, né? A gente sabe que com Deus não existe esse negócio de sorte, né? Todas as coisas, diz a palavra do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Sejam bênçãos, adversidades, tudo que acontece na nossa vida, que nos leva por um determinado caminho, é para cooperar para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida, para o propósito de Deus na nossa vida, e é o que está acontecendo com este casal, não é? Eles estão vivendo esse novo tempo, e esse tempo que eles estão vivendo aqui, ele está encerrando um período que é chamado por muitas pessoas, por um período interbíblico, né? Que a última, foi mencionado, a última profecia, lá ainda no último livro do Antigo Testamento, até o Novo. Muitos dizem que tem ali um espaço de em torno de 400 anos, em que não há relatos de que Deus
havia falado, pelo menos não há nada registrado de que Deus havia falado com o seu povo, não é? Então, muitos chamam de o período do silêncio de Deus, e este período do silêncio está sendo quebrado agora, na vida desse sacerdote, dessa família. Deus está quebrando o silêncio com o seu povo, voltando a falar com o seu povo de forma extraordinária, através desse sacerdote. Esse incenso ele era queimado durante 2 vezes ao dia, a manhã e à tarde. E o incenso ele pode simbolizar pelo menos 2 coisas, né? Primeiro, o simbolismo dele, que muitos chamam é adoração ao Senhor, que chega diante de Deus. Mas o simbolismo mais forte que a Bíblia vai relatar lá em Apocalipse, né, vai mencionar, vai fazer um paralelo entre esse incenso, entre o incenso que era queimado ao Senhor, exclusivamente ao Senhor, e a oração dos santos, não é? Então o simbolismo mais forte para o incenso é a oração, não é? Que chega diante de Deus como cheiro suave, e nós vamos ver em Êxodo, inclusive, quando ele vai receber ali a ordem sobre a composição do incenso, Deus vai dizer que este incenso é exclusivo para Deus, que homem algum poderia fazer para si essa fragrância, porque deveria ser algo queimado exclusivamente para o Senhor, assim como a nossa oração, né? Às vezes nós oramos para o irmão, oramos para o outro, falamos tudo, sofremos, né? Murmuramos, mas esquecemos de fazer aquilo que nós devemos fazer, que é falar com o nosso Deus, em exclusividade, a sua oração. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua voz. Será que temos dado tempo? Será que temos, como o pastor mencionou aqui, será que temos dito para o Senhor, tu és digno do meu tempo? Tu és digno, porque, irmãos, se a gente entrar na correria do dia a dia, ninguém ora, ninguém busca, ninguém lê. A questão é que nós separamos tempo nas nossas 24 horas para as nossas prioridades. Então começa a analisar em ti, não quero expor ninguém, não é? Não precisa levantar a mão, mas começa a analisar em ti. Será que dentro das minhas 24 horas eu tenho tirado pelo menos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos para estar na presença do Senhor? E nós vamos ver inclusive que esse altar do incenso ele fica em frente ao véu que separa o lugar santíssimo, separa o lugar santo do lugar santíssimo. O que simboliza também que a forma, antes, para entrar na presença de Deus, primeiro eu preciso orar. Primeiro eu preciso queimar o meu incenso. E quando eu queimo o meu incenso, então eu entro, né, como diz lá em Hebreus, com ousadia na presença do Senhor. Então quem não ora perde a melhor parte, que é estar na presença de Deus. E graças a Deus que isso não precisava acontecer, como aconteceu no Antigo Testamento, uma vez ao ano. Agora, Jesus diz em Mateus 6:6, abre a tua porta, entra no teu quarto, lá no secreto, e fala ao Senhor que vê todas as coisas, e Ele te responderá, Ele te recompensará. Porque nós temos acesso à sala do trono, através de Jesus Cristo, nós temos acesso ao santíssimo lugar, quando dobramos o nosso joelho lá no nosso quarto de oração. Graças a Deus por isso. Você pode dizer graças a Deus por isso? Não? Você pode entrar na presença do Senhor. Agora este casal, a Bíblia vai mencionar, fica com a Bíblia aberta aí que nós vamos passar alguns versículos. Primeiro, lê comigo o versículo 6. A primeira característica do casal, da casa, da família que vai viver o extraordinário do Senhor. E eram ambos justos perante Deus, versículo 6. Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Hoje em dia a Bíblia tem sido alvo de fúria. Eu já por muitas vezes no meu trabalho,
E aí fora, ao pregar a palavra, a Bíblia é diretamente atacada. Eles vão direto na palavra, como quem diz que esta palavra não é a verdade, ou é uma verdade. O relativismo moral que nós vivemos, não é? E a gente tem que cuidar para a gente não entrar, né, com o discurso da cultura atual, porque a nossa cultura não é dessa terra, a nossa cultura é do reino dos céus. O relativismo moral aplica nas pessoas que cada um vive a sua verdade. Você prega a palavra e diz, é a verdade. Ele diz, é a sua verdade, a minha verdade é diferente. Mas nós que conhecemos a palavra, nós que tivemos um encontro com Deus, entendemos e vemos pela palavra de Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que a palavra de Deus não contém a palavra, que este livro não tem partes da verdade, este livro é a verdade, ele é a própria palavra revelada aos homens. A palavra de Deus diz lá, o escritor, que ela é como uma espada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por mais eloquente que eu seja, por melhor, né, que eu possa fazer aqui o meu papel, eu não consigo entrar na sua alma, no seu espírito, juntas e medulas, e discernir os seus pensamentos. Mas a palavra de Deus, quando ela é aberta, ela consegue falar lá no centro da tua alma, lá no teu coração, nos teus dilemas mais difíceis, ela tem resposta. É a palavra. Ninguém faz isso, mas a palavra faz. Homem algum consegue, coaching consegue, ninguém consegue. Quem consegue é a palavra, a verdade revelada a nós. Então, eles, apesar de viverem um tempo de frieza espiritual, um tempo de silêncio, nesse período de 400 anos, é onde vão surgir os partidos políticos religiosos de Israel, não é? Isso nos mostra que quando Deus silencia, o homem quer dirigir as coisas. Então, ali que surgem os fariseus, saduceus, aqueles grupos todos, né, que deram muito trabalho para Jesus, porque era um período de silêncio, mas Deus agora está quebrando com este casal, que apesar de nem todos seguirem os mandamentos do Senhor, apesar de algumas pessoas até acrescentarem no seu tempo palavras à verdade, eles, a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, a Bíblia testifica que eles eram justos e viviam de forma irrepreensível aos mandamentos, em obediência ao Senhor. Então não importa o que o mundo prega aí fora, para de brigar, irmão, com a verdade. Às vezes a gente quer brigar com a palavra. A Bíblia está dizendo para nós, é errado. E eu não, mas tem um jeito para que isso dê. Não tem jeito. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Ou é pecado ou não é pecado. Ou agrada a Deus ou não agrada a Deus. Viva este livro de forma irrepreensível. Buscando ser, né? Porque é difícil, apesar de nós sermos inclinados ao pecado. Então, a segunda característica, a primeira é a obediência. A palavra. Segunda característica é que eles não param por conta das adversidades. Nós vamos ver aqui, talvez alguém comece a ler os versículos e diz assim, bom, é fácil ser irrepreensível aos mandamentos, porque tu tem um cargo de destaque, não é? Na igreja da época, tem um cargo de destaque, né? Tu é um sacerdote, um homem honrado na sociedade. Eles eram uma família honrada. Mas a Bíblia vai mencionar um problema. Nem tudo era flores para eles, né? Não era só de honra que eles viviam. Agora, no versículo 7, vai dizer, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. A Bíblia vai mostrar 2 problemas. Primeiro, a esterilidade do ventre de Isabel. Segundo, a idade avançada. Ainda que o primeiro fosse resolvido, ainda tinha um segundo. Tinha mais uma barreira para transpor.
Então a Bíblia já vai nos mostrar que este casal que está vivendo o extraordinário, está vivendo algo da parte de Deus, está tendo uma resposta da sua oração. Este casal também tinha problemas, mas apesar dos seus problemas, eles não paravam de servir ao Senhor. Hoje vivemos um tempo que muitos pregam o evangelho fácil. Muitos dizem que seguir a Jesus é fácil, que não precisa abrir mão, que venha como está e permaneça como está. Graças a Deus aqui não é pregado, mas a gente ouve aí fora, nos YouTubes, em tudo que é lugar, as pessoas dizendo: não, venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e você nunca mais terá dor. Um dia isso vai se cumprir, quando nós estivermos na glória com Ele. Mas aqui nessa terra, uma vez Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então nós teremos aflições, e o evangelho de servir a Jesus, de fazer a sua vontade, ele sempre vai nos levar a confrontar a realidade deste mundo, o que vai gerar perseguição, tribulações, aflições, mas ele prometeu algo para nós. Ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim de todas as coisas, nós podemos estar no meio da aflição, mas Ele está conosco. A Bíblia vai dizer, Jesus certa vez disse: olha, para você ser o meu discípulo, você precisa sentar primeiro e fazer os cálculos. Jesus nunca disse: não, vem, eu preciso, vem Vinícius, eu preciso de ti, Vinícius. De qualquer jeito, Jesus disse: olha, semelhante a um homem que vai construir uma torre, antes senta para fazer os cálculos, para ver se vai ter recursos para começar e finalizar, né? Porque se ele não tiver recursos, muitos vão passar por aquela obra e vão dizer, e vão escarnecer dele dizendo: começou e não conseguiu finalizar. Aí Jesus, lá nos últimos versículos dessa passagem, ele vai dizer o seguinte: assim é todo aquele que quer ser meu discípulo e não está disposto a dizer: tu és digno de tudo. Assim é todo aquele que está disposto a ser meu discípulo, quer ser meu discípulo, mas não está disposto a entregar tudo para ser meu discípulo. Aí a coisa começa a apertar, não é? É certo que os fariseus inventavam muitas regras a mais, além da palavra de Deus, né, que tornavam impossível o acesso a Deus, mas Jesus também vai dizer que este caminho é um caminho estreito. E ele também vai dizer que o caminho da perdição ele é largo e muitos são que entram por ele. A porta é estreita, mas a porta que este mundo oferece é uma porta larga. Então, o evangelho por muitas vezes, ele vai nos deixar desconfortáveis. Por muitas vezes, vai nos levar a ser apontados pela sociedade, a sermos perseguidos por conta da nossa fé. Seja de qualquer forma, num país livre como nós temos hoje, para pregar a palavra, graças a Deus por isso, mas mesmo assim você será perseguido pelo testemunho da palavra de Deus. Experimenta, irmão, abrir a tua boca na universidade para pregar a palavra. Muitos vão dizer: não precisa disso. Para que esse radicalismo? É ou não é? Experimenta dobrar ali, baixar a tua cabeça na hora do almoço e orar. Se o inimigo não se levanta na mesma hora para te afrontar e dizer que a palavra de Deus é isso, que a verdade não é essa, que tu está pelo caminho errado, que a verdade é o que este mundo prega e assim por diante, porque toda vez que nós levantamos a bandeira do evangelho, alguém se levanta, o diabo usa alguém para nos afrontar, para nos perseguir. Ah, mas isso não acontece com todo mundo, irmão. Talvez não aconteça contigo ou comigo, porque nós estamos deixando de abrir a nossa boca para pregar a palavra. Porque experimenta abrir a boca para pregar a palavra e você vai ver contrariedade. E é natural. Jesus prometeu. Mas ele também disse que toda vez que nós fomos blasfemados, perseguidos, disserem todo mal contra vós, está lá no Sermão do Monte isso. Mateus capítulo 5, tem de bom ânimo, alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, quando alguém estiver te xingando por causa do testemunho da palavra, você diz: deixa xingar, não deixa ninguém te defender, porque isso tem galardão, tá bem? Diz: não, deixa falar, porque a palavra está me prometendo que é galardão.
Então eles não param diante das adversidades. Nós sabemos que Jesus está conosco, e a palavra de Deus também vai dizer que apesar das nossas adversidades, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso socorro presente na angústia. Eu gosto muito desse versículo, porque ele diz, é na angústia, é na hora, é no momento, não é depois, não é antes, quando eu estou passando por aflição, Jesus diz, Deus está conosco. Certa vez Davi, no Salmo de número 3, ele está registrando um salmo, num dos momentos mais difíceis que ele passou na vida dele, que é a perseguição do próprio filho, Absalão. Ele vai ser traído pelo próprio filho e por muitos súditos. E aí ele vai olhar para eles e diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Imagina, irmão, Davi está no trono, é rei, todos adulam, agradam, abraçam ele, de repente se levanta o filho dele, e muitos começam a segui-lo, e ir contra o reino dele, ele foge, né? A Bíblia diz que ele foge, ele sai do seu reino, mas ele vai registrar esse salmo, que nos ensina muito. Ele diz, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. E ele diz que as pessoas estão olhando de fora e estão dizendo, não há salvação para ele em Deus. Mas ele vai olhar para o céu. Davi, a adoração dele é espetacular. Davi vai olhar para o céu e vai dizer, mas tu, Senhor, é um escudo para mim, a minha glória. Davi está saindo do trono, irmão, ele está dizendo para Deus, não é a coroa, não é o meu título, não é a minha função, tu és a minha glória, não importa se eu sou súdito, se eu sou servo, se eu sou rei, tu és a minha glória, o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Davi está dizendo, eu estou passando pela maior aflição, mas quando eu clamei, Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu clamor. Isaías vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a sua mão está encolhida para que não possa abençoar. Este Deus era, é e sempre será o mesmo. Os seus ouvidos estão aguardando ouvir o teu clamor, meu irmão. Os seus ouvidos estão aguardando ouvir a tua oração. Mas eu não estou vendo nada, irmão. Primeiro, a fé não é sobre sentir, não é sobre o que eu sinto. Mas eu vou na igreja e não sinto nada. Mas eu vou em tal lugar, eu vou lá no GC, eu vou no grupo familiar, eu vou na oração, eu faço oração, eu entro no meu quarto, eu não sinto nada. A fé não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu creio. A Bíblia vai dizer que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Não é sobre o que eu vejo. Aí Salomão vai registrar lá em Eclesiastes, assim como não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Irmão, naquela época, eu já sou de uma época, graças a Deus, tinha ecografia, né? A gente sabe, ele faz exame, tem o exame até antes da ecografia para saber se é menino, menina, enfim, essas coisas todas. Mas nessa época não tinha. Salomão está registrando uma época que tu não sabia o que ia acontecer quando nascesse a criança, porque não sabia se era menino ou menina, não sabia se ia nascer bem ou se ia nascer mal, porque não tinha como ver. Mas ele está nos fazendo refletir que as obras de Deus são assim. Talvez eu veja um pouquinho de volume, talvez eu até sinta alguma coisa, mas eu não consigo ver até que nasce o extraordinário do Senhor. Então o extraordinário está sendo gerado no ventre daquele que obedece. O extraordinário de Deus está sendo gerado nesta família, no ventre desta família, porque esta família, mesmo diante das adversidades, eles continuam servindo ao Senhor. Aí a Bíblia vai dizer mais uma coisa. Versículo 8, olha comigo. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio,
diante de Deus, na ordem da sua turma. Ele está dizendo: aconteceu que exercendo. Essa palavra ela está nos falando, nos mostrando a continuidade. Então nós estamos vendo um casal que num tempo de dificuldade espiritual, eles vivem irrepreensivelmente os mandamentos e preceitos de Deus, da palavra de Deus. Nós estamos vendo um casal que obedece e que não para diante das adversidades. Mas além disso, este casal, mesmo com todo este cenário, eles continuam servindo ao Senhor. Este casal está nos mostrando que eles fazem o que precisa ser feito. Eles não fazem como diz alguém aí fora: Vinícius, tu tem que procurar aquilo que te gera prazer, só aquilo que te dá alegria. Irmão, ministério, servir a Deus, fazer a sua obra, pregar a palavra, nem sempre você vai conseguir fazer com um sorriso de orelha a orelha. Muitas vezes você vai vir servir com lágrimas nos teus olhos. Muitas vezes você vai vir à casa do Senhor para fazer o seu papel com a sua casa, com problemas, mas você, como este casal, precisa permanecer exercendo a vontade de Deus e aquilo que você quer, e aquilo que Ele te chamou para fazer. Não pare diante das adversidades. O seu problema, eu ouso dizer isso, não é a obra do Senhor. O seu problema está sendo mudado enquanto você serve, enquanto você vai à igreja, enquanto você recebe as pessoas, enquanto você serve a água, enquanto você dá discipulado. Deus está tomando os seus problemas e está solucionando eles, porque enquanto você cuida das coisas de Deus cuida das nossas necessidades. O problema de muitos que não conseguem viver o extraordinário é porque quando a adversidade acontece, ele deixa de fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, e aí você então segue o seu próprio caminho. Mas se você entender essa palavra, você precisa crer e ter força para permanecer fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja limpar, seja organizar, seja ler a palavra, seja orar, seja jejuar. Não cesse, não pare, não desista, não desista, não pare, irmão, não pare. O seu milagre, o extraordinário de Deus, está sendo gerado no ventre daqueles que servem a Deus. Este casal está nos mostrando que enquanto eles estão ali, sem parar, sem desistir, sem olhar para seus problemas, Deus está resolvendo, Deus está solucionando, Deus está gerando, Deus está dando vida ao extraordinário na vida deles. E então acontece o de repente, não é? Acontece o extraordinário. E muitos querem viver o extraordinário. Quem é que não quer viver o extraordinário? Nós queremos viver. Quem é que não quer viver milagres? Todos queremos. Quem é que não quer ver as suas orações sendo respondidas? Todos nós queremos. Mas eu aprendo com este casal que quem vive o extraordinário precisa ter uma vida de ordinário. Não é no sentido pejorativo da palavra. Ordinário no sentido de rotina. Ordinário no sentido de que eles estão fazendo aquilo que é incumbência deles fazer. E no processo, no fazer, no trabalhar, no servir, o de repente acontece. Alguém olha, mas eu quero viver, eu quero ter o ministério do pastor Juan, mas não sabe o tempo, o processo que teve que passar para conseguir chegar a este ponto. Olha para a pastora, olha para o pastor, eu quero ter a vida deles, eu quero ver o extraordinário, como eles veem diariamente, mas não entende que mesmo diante das adversidades, eles permanecem servindo, baixam a cabeça, a situação está difícil,
o problema está batendo a porta, mas eu permaneço servindo, fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. O extraordinário não é de graça, o extraordinário é gerado no ventre daquele que faz o ordinário. Você quer viver grandes coisas com Deus? Continue obedecendo. Você quer viver grandes coisas com Deus? Continue servindo. Você quer um exemplo? Atos, nós vamos ver o registro, né? O registro do nascimento da igreja primitiva. E nós vamos ver Jesus, passou 40 dias com eles, depois que ressuscitou, dando as últimas ordenanças ali, os últimos conselhos. Jesus é levado aos céus, mas antes ele deixa uma ordem. Ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Irmãos, Jesus não disse se era 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Jesus disse: permaneçam. Fiquem em oração. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Alguns ousam dizer que durante um período ali muitos saíram, mas a Bíblia vai nos dizer que tinha 120 que permaneceram ali, e eles estão diante de Deus, em oração, buscando este revestimento de poder, entendendo que aquilo era necessário para o cumprimento do chamado de Deus na vida deles. E eles estão ali no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e aí a Bíblia vai dizer lá no primeiro versículo do capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, 10 dias depois, ouviu-se no céu o som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, o qual pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. Eles estão cumprindo o ordinário, eles estão obedecendo a voz do Senhor, sentindo, não sentindo, estão obedecendo, vendo, não vendo, eles estão obedecendo, vendo o extraordinário, o anjo desceu, não, ninguém desceu ali, mas eles permanecem, de repente eles experimentam o batismo, de repente eles experimentam o extraordinário de Deus, que transforma homens simples em grandes homens de Deus. Uma coisa eu vou dizer para você, abrindo um parênteses aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Você que talvez quer ser batizado com o Espírito Santo e ainda não consegue, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo como a última coisa que você tivesse nessa terra. Você precisa buscar com todo o seu coração. Estes homens deixaram todos os seus afazeres, as suas responsabilidades, as suas prioridades, para esperar ser revestidos do poder de Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu disse, eu comecei a orar e fazer um propósito com Deus de jejum e oração, buscando, eu disse, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado, eu quero ser batizado. E eu me lembro que no último dia, no dia que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, o inimigo usou o meu cunhado na época. E ele fez um churrasco lá em casa. Quem é que já provou o churrasco gaúcho, irmão? É forte. O inimigo usou ele. E eu me tranquei no meu quarto e disse, não vou quebrar esse jejum, porque esse jejum está aquilo que eu mais quero, que é ser batizado com o Espírito Santo. E ele veio ainda, irmão, como se não bastasse o cheiro, ele ainda pegou a bandeja, entrou no meu quarto, botou na minha frente. Ele não era crente, né? Dá para ver, né? Eu disse, eu não vou. Está amarrado, irmão. Mas eu me lembro, irmãos, que foi difícil. Um dia inteiro, jejum. Eu cheguei no culto à noite, passou todo o horário do culto, passou os louvores, passou a palavra. Entrou na hora da oração e na hora da oração fui batizado com o Espírito Santo. Para que te dizer isso? Porque se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você precisa abrir mão das suas vontades, você precisa buscar isto como se fosse a melhor coisa que fosse acontecer com você, como se você precisasse disso para glorificar a Deus, não para arriscar da sua listinha lá do checklist, né? Para ninguém mais te perguntar, não, vou só arriscar aqui, para ninguém mais perguntar se eu sou batizado ou não sou batizado. Não, mas para usar isto
para a glória do Senhor na sua vida e para dar liberdade para Ele usar a tua vida. Então, para viver o extraordinário, nós precisamos continuar servindo. Para viver o de repente, é preciso ter uma vida no ordinário. Agora, a última parte, a Bíblia vai dizer que o anjo se apresenta. E ele vai dizer algo para João, que para mim me pega, né? Ele podia dizer: João, eu vi como tu serve bem. João, eu vi como tu é eloquente, João. João, eu vi como tu é um empreendedor incrível. Não é isso que o anjo vai dizer, né? Que o anjo vai dizer: João, a tua oração foi ouvida. Quem não ora perde a melhor parte, que é a resposta de Deus. Se você não clama, Deus vai responder o quê, irmão? Se você não ora, Deus vai responder o quê? Deus está agora respondendo a oração, porque quem vive o extraordinário tem vida de oração no altar de Deus. Se você quer viver o extraordinário, tenha vida de oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore. Não mudou, nada mudou, as técnicas podem ter mudado, né? As coisas podem ter, assim, a sociedade, a tecnologia, tudo é muito bom, tudo é muito maravilhoso, mas as coisas de Deus não mudaram. Para ser cheio de Deus, é preciso ter vida com Deus. Para ser cheio de Deus, é preciso ter altar com o Senhor. Para ter a presença de Deus, é preciso ter uma vida de oração, de palavra, de jejum, de negar-se a si mesmo, de se entregar por amor, de servir as pessoas, de amar os meus irmãos. Eu preciso ter esta vida para viver o extraordinário de Deus. Este casal, João, tinha uma vida de oração. Então, nós vamos ver, para mim é algo revelador que acontece aqui com João. Zacarias. Já estou pulando a etapa, já estou indo no filho. Nós poderíamos dizer que Zacarias, qual é a oração, né? Qual a oração de Zacarias? Porque o anjo vem e diz: João, não temas. Zacarias, Jesus. Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Zacarias. Não temas porque a tua oração foi ouvida. E nós poderíamos dizer que a oração de Zacarias era que ele pudesse ter filhos, não é? Poderíamos dizer isso. Só que sabe o que é mais interessante? Imagina que você está orando, tá? Você está orando para ter filhos. Quero ter filho, Jesus, eu quero, Deus, eu quero ter e tal, minha esposa não pode ter, e de repente aparece um anjo. Está ali servindo, aparece um anjo e diz para ti assim, ó: a tua oração foi ouvida e tu vai ter um filho. Vai dizer glória a Deus, irmão. Só que o que acontece com Zacarias é o quê? Ele duvida. Porque eles já eram velhos demais e porque ela era estéril. Então, se ele estivesse orando para que ele pudesse ter filhos, ainda que ter filhos naquela época era algo muito importante, principalmente para a mulher, porque estava ligado diretamente ao valor daquela mulher, poder gerar filhos. Para a família estava ligado ao que a sociedade iria dizer. Talvez diziam deles o que diziam de muitos que não podiam ter filhos, que era que a família deles tinha ausência do favor de Deus. Não tinha a graça de Deus sobre a vida deles, não tinha o favor de Deus sobre a vida deles. Mas João não está orando isso, porque se ele estivesse orando, ele não tinha duvidado. Só que para mim a oração de João vai se revelar lá nos versículos adiante. Zacarias, Jesus. Tem como escrever aqui? A oração de Zacarias vai se revelar lá nos versículos posteriores. Quando ele recebe João no colo.
Ah, agora eu peguei você. Era João mesmo, não era Zacarias. Se fosse ao contrário, ia ser difícil. Quando ele recebe João no colo, ele vai fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou salvação para o teu povo. Zacarias não está preocupado que ele está tendo um filho. Zacarias está lembrando da promessa de Deus de redenção para o seu povo. Zacarias não está preocupado com a sua alegria momentânea, ele está preocupado e alegre porque Deus mandou através da sua necessidade, da sua debilidade, Deus mandou a resposta da sua oração, que era a restauração espiritual do seu povo. Então, olhando para a Bíblia, eu posso dizer que a oração de Zacarias era para que o Senhor restaurasse. Restaura o teu povo, Senhor. Aviva o teu povo, faz de novo, Senhor, devolve a glória para Israel, livra-nos dos nossos inimigos, arranca de nós a religiosidade. A oração de Zacarias era por restauração espiritual, e isso vai se revelar quando ele vai agradecer a Deus, quando ele recebe o menino, e a língua dele desenrola, e ele começa a dizer, ele fala que o nome dele é João. E é interessante, irmãos, porque Deus dá um filho para este casal, que como eu disse para vocês, muitos podiam dizer, pode se colocar de pé que eu já estou encerrando, que muitos podiam dizer para este casal, que este casal vivia a ausência do favor, da graça de Deus. Só que o anjo, quando ele vai dizer, ele diz, coloca o nome da criança de João. Quando ele dá o nome de João, o significado de João para mim, diz tudo. João significa, o Senhor é gracioso. A sociedade está gritando para eles, dizendo, vocês têm a ausência da graça, a família de vocês vai encerrar aqui, vocês não têm o favor de Deus, e Deus agora diante dos olhos de todo o povo, está dando uma criança, está dizendo, diga para todas essas pessoas, que a minha graça está sobre a tua casa, não importa a sua debilidade, a sua necessidade, não importa como você chegou até aqui, depende muito da sua oração. O que Zacarias está fazendo é receber aquilo que Deus deu e devolver para Deus a bênção que Deus fez. Deus olha para a oração de Zacarias. Este homem tem uma necessidade e ele não está orando, Senhor, resolve a minha necessidade, Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, Senhor, me dá filhos, resolve a minha enfermidade. Não, ele está orando por restauração e Deus olha e ele está preparado para receber o meu extraordinário. Porque eu sei que se eu der o extraordinário neles, eles vão glorificar o meu nome com aquilo que eu gerar no ventre deles. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para usar conforme os nossos deleites. O problema das orações não atendidas é que muitas vezes nós oramos por coisas que são nossas, são para nosso deleite, são para o nosso usufruto, mas Deus ainda procura pessoas que têm a oração de Zacarias, Deus ainda procura jovens que oram como Zacarias, Deus ainda procura jovens e pessoas que oram como Ana, que diz, Senhor, se tu me deres, eu te devolvo, se tu me deres um carro, eu uso para a tua glória. Agora eu vou aplicar para te entender melhor. Se tu me deres essa empresa, eu uso ela para glorificar o teu nome. Se tu me deres a unção do Espírito, o batismo com o Espírito, eu não vou só para riscar do meu checklist, eu vou usar ele para a tua glória, ele vai me usar, aliás. Então o que nós precisamos, o que Deus procura, são Zacarias, Isabéis, pessoas que vão orar ao Senhor e dizer, Senhor, restaura esta nação, Senhor, aviva a tua obra. E adivinha quem Deus vai usar? Quando Ele ouvir essa oração da tua boca. Deus vai resolver a tua necessidade.
Deus vai pegar, sabe aquele filho que está lá, irmão? Lá, assim, distante lá, sabe? Não quer mais saber das coisas de Deus. Aí você começa a orar, Senhor, restaura, Senhor. Aviva a tua obra nesta nação. Que o teu evangelho vá aos 4 cantos dessa terra. Alcança o Alentejo, os conselhos não alcançados. Há muitos lugares que não tem uma porta aberta para a pregação da tua palavra. Aí Deus vai lá e pega o teu filho, pega o teu marido, que não quer saber de igreja, dá um banho de sangue, né? O sangue do cordeiro, né? Dá um banho de sangue nele, põe novas vestes, sandálias nos pés e uma aliança, e usa ele. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus não quer ouvir. Às vezes, irmão, nós deixamos de receber a bênção de Deus porque nós queremos para nós. Senhor, restaura o meu filho para ele ficar aqui do meu ladinho o resto da vida. Sabe quando nós oramos? É difícil falar porque eles são pequenos ainda, né? Mas a nossa oração foi essa. Quando nós oramos, a gente diz, Senhor, eu quero uma missionária. Né? Nunca imaginei que a gente pudesse atravessar o oceano e poder servir em outros países. Com a Julinha. Deus nos deu tanta coisa, supriu tantas necessidades. O que Deus espera ouvir da sua e da minha voz, o que Deus espera ouvir de você, não é, Senhor, transforma para que ele fique aqui do meu ladinho. Não, Senhor, transforma e usa para a tua glória. Senhor, transforma o meu filho, meu marido e usa para a tua glória, ainda que teu marido de repente vai ter que ficar 10, 20, 30 dias fora, fazendo missões em outras nações, sendo perseguido por amor ao evangelho, e você vai ter que ficar em casa, ou ao contrário, enfim, mas ainda assim, você vai ser grato a Deus. Porque ele não está, Deus não restaurou ele, Deus não restaurou a tua casa, Deus não restaurou a tua família para que você pudesse ter uma família de propaganda de margarina, mas para usar para a glória de Deus. Talvez essa porta fechada é porque você ainda não está decidido que isso é para a glória de Deus. Talvez essa necessidade financeira é porque você não entendeu que os seus recursos são para a glória de Deus. Talvez o seu filho ainda está longe dos caminhos do Senhor, porque você não entendeu que ele nasceu no teu ventre e antes que você o conhecesse, diz a palavra, Deus já o conhecia, o santificou e deu ele as nações por profeta. Deus conheceu os seus filhos, conheceu sua esposa, conheceu seu marido antes que você pudesse dar um oi para ele, um beijinho na face dele. Deus já conhecia. O que Deus espera de você e de mim? Deus, eu quero ser como Zacarias. Eu vou obedecer. Eu não vou parar por conta das adversidades. Eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. E quando o Senhor me der, vai ser para que essa nação possa ser alcançada pela tua palavra. Vai ser para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade. E Deus vai tomar esse ventre estéril. Deus vai sarar a tua esterilidade. Porque você entendeu que tudo que nós temos é para a glória dele. Porque você entendeu que tudo que Deus te deu é para a glória. É para servi-lo. É para entregar no altar de Deus.